A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 23 de fevereiro é a última sexta-feira do mês e o nosso ano já andando, né? Mais uma vez entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, procurando sempre trazer assuntos que eu entenda que seja do interesse da nossa cidade. E os fiéis telespectadores do Pensando já sabem que, por entender a importância da Câmara Municipal na gestão do município, desde o primeiro programa, lá em 8 de maio de 2002, a Câmara Municipal sempre se fez presente no programa. E já há bastante tempo eu reservo pelo menos uma data por mês para a Câmara Municipal. Eu sei que são 21 vereadores, se eu reservo uma data por mês, o máximo que eu posso trazer são 12. Mas assim mesmo acredito que é bem representativo, né? E como eu já disse, a seleção desses nomes são aqueles que eu considero que são mais interessantes para o telespectador e que também, de certa forma, eu me identifico mais com o trabalho deles, né? Tem um pouco lado pessoal, sim. Enfim, este é o tema do programa desta noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente no Pensando no Nova Friburgo. E ela hoje será representada por um vereador que está cumprindo seu primeiro mandato, mas está mandando já muito bem, pois ele é o atual presidente da nossa Casa Legislativa. Claro, estou falando de Marcos Sibil, né? Daqui a pouquinho vocês conversarão com ele. Antes eu tenho aqui os meus recados pequenos, iniciais. O primeiro é a tradicional frase, que eu procuro sempre trazer uma frase que tenha a ver com o programa, com algum comentário que eu faço, enfim. E essa é de Jacques José Duguay, aliás. Jacques Joseph Duguay. Ele foi um teólogo e foi considerado um dos mais eminentes escritores franceses que viveu entre os séculos XVI e XVII. Ele disse o seguinte: a menor das boas intenções é melhor do que a melhor das boas ações é melhor do que a maior das boas intenções. A menor das boas ações é melhor do que a maior das boas intenções. Isso quer dizer o seguinte: não adianta você ter boas intenções se não vai para a prática. Então é melhor você ter uma pequena boa ação do que ter uma boa intenção que vai revolucionar o mundo se você nunca faz isso, tá bom? Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Então fica essa frase: a menor das boas ações é melhor do que a maior das boas intenções. A outra eu peço para o Marcolinho colocar aí um convite. Isso, o Yakisoba do Laje, no próximo dia 10, tá? A festa, tem uma festa, o Yakisoba ele vai ser servido das 11 às 15 horas, né? O precinho camarada de R$25, tá? Mas tem os bazares do Laje estarão abertos. E tem uma série de atrações aí que vocês estão vendo na telinha aí. Efeito Estufa, Vitor Schumacher, Cissa Castro e Banda e Brenda Moraes. E tem também doces, né? Aqueles pastéis, aquela coisa toda que só o Laje pode fazer, tá bom? Então vocês coloquem na agenda de vocês, dia 10/3, Yakisoba no Laje. E agora é o meu mantra da vez. O meu mantra da vez, vocês sabem, o mantra é quando eu vejo uma coisa que a prefeitura pode fazer, que não é difícil de fazer, mas ela insiste em não fazer. Foram vários mantras que eu trouxe para o programa, vou ficar repetindo, alguns demoraram 6 meses para serem realizados, outros demoraram 1 ano, teve até que demorou 2 anos, mas e esse mantra é tão simples que eu me aborreço muito ter que mostrar. Marcolinho, joga aí no ar. Pois é, essa foto já tem 1 mês que eu tirei. Eu passei lá hoje. Pode mostrar outra. Isso aí é em frente à Fábrica Ipu. Vocês estão vendo que a calçada está totalmente invadida pelo mato. Não dá para passar na calçada. O pior é que nesse trecho aí, é um trecho de mão dupla, a pista é mais estreita e passam caminhões, alimento é o transportador de alimento. Hoje mesmo eu tive que me pular dentro d'água, para não ser atropelado, porque a carreta tinha que passar. O motorista não quis me dar colher de chá, eu tive que pular na água. Eu fico me perguntando, será que no Nova Friburgo não tem um secretário de Serviços Públicos? Tem. Ele ganha para isso. Será que ele não sabe que esse mato está lá há uns 45 dias? Ah, mas não se faz poda no verão. Quem disse essa lenda? Não existe isso. Claro que o mato cresce mais rapidamente com o tempo
Mas ali é uma área de passagem. E que me incomoda é que ali está se falando, está se falando que agora está se criando o Espaço Ipu. Ótimo que seja, lá já tem várias empresas lá. Mas se a prefeitura não faz, também os administradores desse espaço, que eu sei que eu já vi profissionais lá com roçadeira nas costas, para mim é desleixo dos administradores do Espaço Ipu, porque estão jogando os profissionais deles, quem trabalha com eles, estão indo para o meio da rua. Agora, cá entre nós, seu secretário de Serviços Públicos, pelo jeito, eu às vezes falo, às vezes posso ser cruel até com o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, né? Quando eu falo que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana é dorminhoca, mas a Secretaria de Serviços Públicos está sendo dorminhoca nesse caso aí sim. Então, secretário, pelo amor de Deus, né? Eu vou continuar falando enquanto vocês não tiraram isso. Prefeito Johnny Mike, o secretário está queimando teu filme, tá? Mas você está deixando, o problema é teu, né? Infelizmente, prefeito. Tá? Isso é um absurdo. Está no centro da cidade. Engraçado que ali, às vezes, quando para, né? Ônibus de sacoleiros, né? E vem aquilo ali, e não pode parar ali, porque tem muito lugar ali que podia ser estacionamento, nem pode, porque está cheio de mato. Ah, me cuida, né? Bem, isso posto, vamos ao programa da noite. É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente no Pensando no Afriboco. Estou recebendo o Max Bill, o seu presidente. Agradeço pela presença, Max, boa noite. Boa noite, Modesto. Eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre falo dessa importância da Câmara estar presente, esclarecendo as nossas ações. Eu acho que salvo engano, é a minha terceira vez no programa. Terceira vez. Não é? E sempre foi muito positivo. A gente recebe o feedback das pessoas, né, da nossa participação, daquilo que a gente acertou, daquilo que a gente errou. Então, espero que a gente faça um grande programa aí, podendo contar um pouquinho o que tem acontecido na Câmara dos Vereadores. Você está acompanhado? Do Caio. Caio, nosso assessor, lá da Câmara. Faz a nossa parte lá da rede social. Um grande amigo. Então, Caio, toma conta da gente. Se a gente fizer bobagem, você fala aí, para, tá bom? E eu agradeço a sua presença, tá? Marcos, você esteve no programa, na última vez, no dia 3 de fevereiro do ano passado. Ou seja, pouco mais de um mês após você ter assumido a cadeira de número 1 lá da Câmara Municipal. Naquele programa, você apresentou algumas medidas que pretendia implantar na sua gestão. Passado cerca de um ano naquela entrevista, entre o que você planejou e o que foi possível tornar realidade, o que você pode destacar? Acho que a gente avançou em muitos aspectos, né? O primeiro aspecto, né, que a gente introduziu foi a nossa identidade visual. Eu tinha comentado no seu programa que um dos grandes problemas que eu vejo do poder legislativo é a população entender qual é o papel dele. Muitas vezes ela confunde o papel do Poder Legislativo com o do Poder Executivo. Isso já começa pela nossa identidade visual. Quando você recebe um documento da Câmara, você olhando imediatamente, você acha que é um papel da Prefeitura. Então a gente não tinha uma identidade, uma cara própria. A gente criou uma logomarca, inclusive teve participação específica para a Câmara de Vereadores, né, dando a nossa identidade visual. Tivemos que fazer algum ajuste na legislação, foi feito. Cabe destacar que ela é uma identidade visual própria da Câmara, não da minha marca, não é uma marca minha, não é da minha gestão, é uma identidade que veio para ficar para a Câmara dos Vereadores. Então, isso aí já foi implementado, isso já está acontecendo, nossos documentos já saem com essa identidade própria e a gente já começa a entender que as pessoas entendem que aquele é um documento da Câmara. A nossa rede social, a gente cresceu bastante. Foi um foco que a gente passou para o nosso setor de comunicação. Como eu disse da outra vez, ia ser o setor que ia ser mais exigido durante a minha gestão. A gente está conseguindo se comunicar melhor com a imprensa, a gente percebe um aumento, né, uma aparição maior da Câmara de Vereadores, dos projetos que são aprovados, das audiências públicas que acontecem. Então, a imprensa tem sido um grande parceiro, né? Nesse último ano, a imprensa, sem dúvida, ajudou demais no trabalho aí da Câmara dos Vereadores. Acho que um segundo ponto que a gente pode destacar, a digitalização dos nossos processos, né? A gente falou sobre o projeto Câmara Verde, a gente está em fase final do processo legislativo, diversas legislações elas já circulam apenas no modo digital, já não tem mais o papel. Quem acompanha as nossas sessões vai perceber, né, que o nosso primeiro secretário disse, quando faz a leitura, às vezes ele está com papel, às vezes ele está com computador. E quando ele está com computador, já são
os processos, né, legislativos que já estão digitais. Então, assim, acho que é um grande avanço. Esse ano a gente acaba de concluir e acho que vai ser uma coisa bacana que a gente vai deixar para a história da Câmara. Uma outra coisa que eu prometi foi a estrutura dos vereadores. Primeiro, o retorno da nossa Rádio Câmara. Isso é um processo que está em andamento, né? Ele teve alguns probleminhas que a gente conseguiu acertar e eu acredito que no máximo em um mês e meio, essa licitação já vai estar ocorrendo. Então a gente volta a ganhar mais um espaço que era importante, né, na rádio. E aí, antigamente era na Rádio Friburgo, hoje você tem Rádio Friburgo, Rádio Sucesso, aquela que ganhar a licitação, mas são rádios que têm alcance em toda a cidade. Muita gente, apesar de estar na era da rede social, muitas pessoas não acompanham as informações pelo rádio e a gente percebe isso muito no interior do município. Então a gente acha que a gente vai conseguir acessar essas pessoas dando transparência daquilo que está ocorrendo na Câmara. Uma outra coisa que eu prometi, aí mais direcionado aos vereadores, eu sei como a dificuldade que a gente tem no dia a dia, e era um assunto polêmico, eu não tive problema nenhum em assumir isso, que era a questão dos veículos oficiais. Hoje a gente tem o veículo oficial mais novo que a gente tem é 2014. Eu entendo que para uma gestão mais moderna, o ideal seria um modelo de aluguel de veículos. Você chega, utiliza aquele veículo durante um ano, no final do ano a frota é toda renovada e a gente está sempre com os carros. Tivemos um pequeno probleminha na licitação também, mas também já foi sanado e eu acho que dentro de 2, 3 meses a gente já vai estar com a frota nova também, dando condições de trabalho aos vereadores, que acho que esse que é o papel do presidente, né? A gente está ali para conduzir a casa, determinar algumas situações, pautar, né, as nossas sessões, mas também para oferecer a estrutura dos vereadores para que no final ele possa entregar um serviço melhor para a cidade. Você falou algo interessante que eu nunca entendi. Eu sou um daqueles que a rádio hoje modernizou, né? A própria rádio não abre o FM. Você hoje ela tem vídeo, né? Mas eu sou um do que eu ouço a rádio. E como aí precisava uma modéstia idoso. Não, meu filho ouve rádio. Eu também. Eu tenho uma sobrinha de 17 anos, ouve rádio. O rádio está entranhado na nossa vida. Ela se modernizou claramente. Hoje eu vejo rádio, não é no radinho como eu tinha, como eu estava falando que no Maracanã veio o Jogo Papai, aquele um rádio japonesinho nacional, né, que você ficava ouvindo Jorge Cury e o rádio. Mas hoje você ouve rádio pela internet, pelo aplicativo. Verdade. Eu vejo. O próprio carro, né? Às vezes O carro, a gente está no trânsito. o carro eu vejo. Eu não fico lá espetando nada, não. Entro no carro, já automaticamente, já ligo, já está ouvindo a rádio. E aqui em Friburgo, por exemplo, eu não tenho dificuldade. Aqui nós temos algumas rádios interessantes. Tem uma rádio na Friburgo FM, tem a Sucesso, tem a Comunidade, tem aquela de Conselheiro. Por que a gente não vai fazer? Eu não entendi por que acabou a Rádio Câmara, não é mais. Foi assim, uma das indagações que a gente fez a gestão na época, porque além de dar transparência, né, para a atuação da Câmara, para os vereadores traz visibilidade. Claro. Tem condições de estar mostrando o seu trabalho, a pessoa entender o que está acontecendo. Então, assim, se Deus quiser, esse ano a gente vai estar retomando. Acho que é uma boa coisa que você fez. E carro também, eu sei da sua intenção, eu já vi essas coisas. Eu uso muito o site da Câmara Municipal, principalmente para escrever o Jornal de Conselheiro. E tenho notado que ele está mais fácil de ser acessado. Você está conseguindo, está acessando mais rapidamente. Ou seja, vocês estão fazendo alguma coisa lá que está facilitando o acesso. Sim, a gente tem dialogado muito com a empresa, né, que é responsável pelo site. E é bom destacar que assim, o nível de transparência da Câmara, ela foi o primeiro órgão da região em transparência no ano passado. A gente alcançou um nível de excelência e a gente já iniciou para esse ano, que a gente quer alcançar o topo da lista aí. O nosso RH Carlos Renato, o Vinícius Gastin, na comunicação, eles estão fazendo um trabalho para a gente acertar aquilo que ficou faltando e aí, se Deus quiser, a gente está indo no topo da lista do Brasil, não vai ser só da região, não. Vamos combinar que o Vinícius Gastin é muito bom, né? Muito bom. Foi uma grande aquisição. Tudo é Botafogo, né? Exatamente. O Vinícius Gastin é um ótimo profissional. Agregou muito nesse diálogo com a imprensa. Eu, por exemplo, eu já escrevi 3 colunas fazendo homenagem a vereadores que não estão mais no mandato. Todos o banco de dados meu é a Câmara Municipal. Lá que eu pego os dados, ou seja, é a minha fonte de consulta. Mas eu faço questão de botar no texto que eu peguei lá a informação, até porque é obrigação, né? Tá certo. Porque eu acho que você pegar quem não cita a fonte, está sendo, para começar, desonesto, né? Verdade. Tem que citar a fonte. Max, como tem sido presidir uma Câmara onde nem sempre alguns membros se comportam da forma adequada?
Sendo quem acompanha os trabalhos da Câmara, eu não acompanho assim fielmente, mas estou sempre vendo. Até porque eu tenho vereadores que mandam para mim, digamos, as ações que eles fazem, né? Então, vem no programa, mandam, eu procuro sempre assistir. E a gente observa lá que tem horas que, tem alguns, eu vou dizer que tem horas que a gente vê, digamos, afirmações grosseiras, indignas do representante do povo, né? Eu fico me perguntando como é que se lida com essa saia justa, né? Porque nessa hora que eu estava falando que eu não gosto de futebol mais, né? Que eu fico agitado, eu acho que eu tenho vontade, você não faz, mas tem hora que dá vontade de você meter o dedão e deixar a pessoa no vácuo, não tem? Pois é assim, meu primeiro mandato, né? E aí já tive a oportunidade no segundo biênio assumir a presidência. E é um processo de aprendizado, essa é a grande verdade. Eu acho que a gente, se você pegar o Max presidente lá de janeiro e o Max presidente de dezembro, eu mudei muita coisa. Eu tenho uma personalidade de tentar apaziguar os ânimos, né? Eu sou moderador, eu tento intervir o menos possível na fala do vereador. Acho que aquele momento é o momento dele ali, né, de conseguir se manifestar, mas e aí fazendo uma culpa. Realmente aquele início ali da minha gestão, a coisa estava meio descontrolada, estava saindo dos limites aceitáveis. A gente fez uma reunião, convoquei os vereadores, porque eles mesmos, apesar de às vezes acabar se exaltando, eles percebem que isso não tá bom para a nossa imagem, né? Isso é péssimo para a imagem da Câmara e pior, para a imagem do próprio vereador. Será que ele acha que tem vereador que ali, eu acho que pensa que está abafando, agindo daquele jeito? A população mediana não gosta disso. Exato, mas até eles mesmos têm essa consciência. Às vezes é um momento de exaltação, de calor da discussão. Então a gente fez uma reunião, acertamos os ponteiros internamente, fechamos, né, a casa e eu acho que a gente melhorou o nível. Se você olhar, né, as últimas sessões do ano passado, agora a gente já iniciou aqueles debates que saindo do bom senso ali, eles diminuíram bastante. Então assim, na base da conversa, na base do diálogo, a gente não tem que impor. E acho que a gente conseguiu resolver, conseguiu melhorar um pouco. O debate faz parte do jogo. Você tem hora que está mais exaltado também, sim, mas você não pode partir para grosseria. Eu vi grosseria ali do tipo chamar, por exemplo, chamar o prefeito de moleque, rapazinho. Isso aí é coisa indigna de um vereador, vereadora fazer isso. E entre os próprios pares, né? Não pode ter essa... Cá entre nós, né? Isso aí é falta de educação total, né? Eu me lembro uma conversa que eu tive com você, que até me surpreendeu, porque eu falava, para mim a audiência da Câmara ela crescia quando tinha esses embates, que as pessoas falavam, acaba de ver essas... Mas você falou, Max, pelo engano, a experiência que eu tenho que já nós transmitimos TV Câmara durante 15 anos. É totalmente o contrário. E eu acompanhava. Inclusive, eu levei essa informação para a nossa reunião. O que aconteceu? Durante 15 anos que a TV Zoom transmitiu, eu vim para a TV Zoom para implantar a TV Câmara. Quem me trouxe para a TV Zoom foi o Eduardo Valentim, que foi o presidente que implantou a TV Câmara. E eu vim com essa missão. E eu acompanhava todas as sessões. Aí eu via todas, porque fazia parte do meu trabalho. E a gente como eu tenho um programa, eu tenho o retorno das ruas. Tá? Eu trabalho no centro da cidade. Eu botei o pé na rua, tem sempre alguém parando. Ontem mesmo eu tive que ensinar um telespectador que falou, Modesto, eu não tenho mais TV a cabo, como é que eu faço para pegar? Eu tive que pegar o meu celular, abrir aqui, ó, tá vendo aqui? Tá passando a programação azul no YouTube, é só você entrar aqui. Mas passa no YouTube? Eu falei, mas no YouTube, não, o YouTube é ao vivo. Se você quiser, pode ser pelo aplicativo. Então isso acontece toda hora. Então eu sei que acho que tem uma turminha, aquele pessoal que gosta de ver fofoca da tarde, pode ser até que gosta, né? Mas a maioria do cidadão, ele não se importa em ver discussão, em ver, digamos, defesa. Não, é isso. Mas ele não aceita que um vereador descambe para adjetivar ninguém, né? Isso ninguém aceita, né? Mas esse debate, isso é até saudável, né? O debate faz parte disso. O parlamento, né? A própria palavra parlamento, né, é falar, isso aí não tem nada demais. E que você se exalte defendendo uma tese, as pessoas vão entender. Agora, na hora que você passa para a ofensa, para a baixaria, para o lado pessoal, isso aí não é digno de um... Isso aí é coisa... Isso aí eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de tomar uma cervejinha, às vezes eu vou em lugar, se você tiver isso no lugar, você já não gosta de ver. Verdade. Você gosta de futebol, você gosta de ver o futebol, você mesmo está falando comigo. Na hora que a coisa começa a esquentar, você quer ficar vendo? Não quer.
Marcolinho, fala para mim quanto tempo tem que eu esqueci de disparar meu cronômetro. 20? Então vamos para um rápido intervalo, voltando daqui a 2 minutos, tá bom? Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com o Max Bill, e a Câmara Municipal mais uma vez presente no Pensando. Voltando à gestão nesse primeiro ano, fazendo um balanço entre os prós e contras, como é que você considera que foi a gestão? Você considera... Aí quando eu falo gestão, não é só você como presidente, é a gestão da casa como um todo. Aí eu estou falando envolvendo, por exemplo, os servidores, envolvendo a assessoria dos vereadores, os próprios vereadores. Nesse período que você está à frente, você assim, se despindo totalmente, procurando ser mais neutro possível, que eu sei que não é fácil, você está envolvido até o talo no assunto. Você considera que essa gestão foi positiva? O que você considera que quais foram os acertos? O que você considera que poderia ter sido diferente, que pode melhorar, enfim? Muito bem. Acho que um traço da nossa gestão, e aí é um traço pessoal meu e da minha equipe. Acho que nessa montagem de equipe a gente acaba trazendo, né, para a gente, próximo da gente, as pessoas que têm uma personalidade parecida, que encaixam com o nosso modo de pensar. Era implementar uma gestão humanizada. Um dos projetos que nós fizemos para os servidores foi o projeto Câmara Cuida. Então, assim, a gente tem uma série de ações, às vezes uma vez por mês, duas vezes por mês, para tratar bem o servidor. Uma iniciativa que a gente teve imediatamente foi fazer o exame médico de todos eles, né, para saber como estava o estado de saúde. Então, isso foi muito bem aceito. A relação pessoal no dia a dia, essa proximidade com o servidor, a gente dá voz. Qualquer alteração que a gente vai fazer que vai afetar o servidor, a gente escuta os servidores. Então, isso tem gerado assim, realmente um ambiente muito agradável. Hoje, a gente percebe dentro da Câmara de Vereadores que é um bom ambiente para se trabalhar. Então, acho que isso foi um grande acerto da gestão, essa gestão mais humanizada. A gente, assim, sobre a gestão, uma coisa assim que eu tenho um compromisso. A minha própria eleição para presidente da Câmara, se você perceber, eu tive 19 votos. Todos sabem que eu tenho uma boa proximidade com o prefeito Johnny Maico, né, que sou considerado até um vereador de base, mas eu tive voto da oposição. Isso trouxe uma responsabilidade muito grande. Então, no momento de formação das comissões, no momento da atuação parlamentar, eu tenho a obrigação de ser independente. A minha atuação como presidente ela tem que ser independente, até pelos vereadores que me elegeram. Você coloca hoje de Marcinho, vereador de oposição, votou em mim, vereador Joelso, que é meu vice-presidente, que é de oposição, né, faz parte da mesa diretora. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e acho que a gente conseguiu compor isso. E talvez tenha sido até, acho que eu comentei isso no último programa, por isso a minha escolha, né, conseguir fazer esse equilíbrio entre situação e oposição. Acho que foi fundamental, a minha escolha foi por isso, não tenho dúvida que talvez tenha sido o principal fator. Está no ano de eleição, que acho que é um ano mais difícil ainda, que os ataques aumentam, que os debates vão crescendo. Então, eu acho que a gente tem, nesse sentido, ido muito bem. Boa relação com os servidores, conseguindo dialogar com situação, oposição, garantindo que ambas as partes consigam exercer o seu trabalho dentro da Câmara. Então, acho que isso é o que a gente pode destacar. Uma coisa que eu senti dificuldade, né, que a gente já sabe que é na gestão pública assim, mas no momento que você vira gestor, que foi o meu caso, é a demora dos processos licitatórios. Você faz todo o processo, tenta amarrar da melhor maneira possível para você receber um produto de qualidade e muitas vezes aquilo ali acaba indo por meses e meses e a primeira empresa não entrega, foi o caso que aconteceu dos nossos veículos, aí a gente vai chamar a segunda agora e isso quando você vê passa um ano.
Você tem 2 anos de gestão, quando você vê um processo licitatório, ele ficou agarrado por 1 ano. Então, talvez, aí eu simplificaria algumas coisas. Talvez a gente tentou ter um nível de excelência muito grande nesses produtos e, às vezes, você tem que abrir mão um pouquinho para você conseguir receber o serviço. Então, mas isso são coisas internas que a gente tem que ir aprendendo. Acho que aprendemos bastante nesse primeiro ano. E acho que a consequência agora do segundo ano vai começar a aparecer o trabalho do primeiro, né? Que são todos esses processos que a gente startou que começam a ser entregues agora nesse segundo ano. Bem, eu passei pelo serviço público 3 vezes. 2 com o Heródoto, tá? E as 2 vezes ele me enfiou na comissão de licitação. A lei era outra, né? Era a legislação. Outra já era 8.866. Que a gente pegou um pouquinho ainda no primeiro ano. Isso. Então, eu sei como é que isso é complicado. E também quando a TV Zoom participava, eu também dei consultoria, até hoje dou nessa área, né? Porque a TV Zoom, quem cuidava de toda a parte do processo licitatório era eu, né? E eu tenho presto esse tipo de serviço para algumas pessoas aí, empresas, né? Eu sei que é complicado. É muito difícil. É muito complicado porque a empresa resolve não aceitar o resultado, aí resolve entrar com processo, apurrinha, algumas vão até para a justiça, e às vezes uma coisa que vai demorar 15 dias leva 15 meses. E às vezes nem leva, né? E às vezes nem leva. Nem consegue. Pode né? acontecer. É isso. Não, pior quando a empresa ganha, participa do processo de licitação, sabe os requisitos, ganha e não entrega o serviço. Isso é o pior de todos. Aí você fala assim, mas a lei permite que você puna. A punição é não participar da licitação. Se ela já não quis entregar, ela está... E só no âmbito municipal, às vezes é a empresa de fora. Isso aí. Essa lei, para mim, ela veio com boas intenções, mas ela trava o serviço público. Tem que se pensar melhor. Mas aí os homens de Brasília, não sei se estão interessados em pensar nisso, né? A gente precisa desse meio termo. Nessa nova lei até é melhor em alguns aspectos, mas acho que a gente ainda precisa flexibilizar um pouquinho mais. A gente sabe que tem que existir o controle, né? Tem que existir, mas hoje, em nome, digamos, de um controle, que você sabe que quando quer fazer maracutaia não tem lei que segura, só que ela não evita a maracutaia, mas atrapalha a vida de quem quer fazer direito. Então, para mim, é daqueles jabuticabas brasileiras, né? Que só nasce aqui, que tem uma desculpa para ir não funciona. Agora, esse dia eu estava conversando com um vereador, você estava falando sobre oposição ali na Câmara, né? Sim. Ele me falou algo, ele já passou por lá, né? Ele já passou por lá várias vezes. Ele falou, Modesto, eu noto que essa Câmara, como todas as câmaras, ele falou para mim que lá nós temos hoje uma oposição ideológica, que ele respeita, tem a oposição raivosa, que ele não respeita, tem oposições, digamos, que são respeitosas e que ele respeita. E eu falei com ele está certo, que eu também vejo desse mesmo jeito. Eu não tinha parado para pensar desse jeito. Mas ele, no fundo, eu não sei se você acha isso, né? Se você não quiser falar, não precisa, você lida com eles. Mas ele me fez uma descrição, ele tem bastante experiência, ele passou ali por mais de uma vez, falou, lá tem uma oposição ideológica respeitável. Tem uma raivosa que eu não respeito. E tem uma outra que são de posicionamentos e eu respeito. Verdade. Você considera essa afirmação desse seu ex-colega fora do tom, ou você acha que é mais ou menos por aí? Eu acho corretíssimo. Né? Apesar de ser presidente, eu sou parlamentar e a população exige esse tipo de posicionamento. Quer dizer, ele viu, né? Exige esse tipo de posicionamento. Eu concordo com isso. Eu acho que é o seguinte, o vereador que é de oposição não significa que ele tem que bater o tempo inteiro, não tem que ele tem que falar mal o tempo inteiro, atacar o tempo inteiro. O vereador de oposição, que tem um papel importantíssimo... Claro, é necessário. Necessário. Em qualquer coisa na vida. Tirar da zona de conforto. Senão você fica acomodado. Verdade. Eu estou falando, a oposição é necessária em qualquer coisa. Verdade. Você, no trabalho, se você não tiver alguém no trabalho que acha que chega para você, isso aqui está errado, você vai continuar fazendo errado. Então tem sempre alguém para dizer que está errado. Mas é bom que ele também diga como é que está errado, como é que faz para consertar, né? Exatamente. E outra coisa, também saber elogiar no momento que pode elogiar. Claro. Né? A gestão não erra em tudo, também não acerta em tudo. E aí também vale para o vereador de situação. Também não é para baixar a cabeça o tempo inteiro, para concordar com tudo, está tudo certo. Tem projeto, eu já votei em diversos projetos contra, né?
projetos foram enviados para o governo, eu acabei votando contra. Já neguei algumas coisas, porque eu entendi que aquilo ali não era o melhor para a população. Evidentemente, por você ser um vereador de situação, você está mais alinhado com a gestão. Então, você sabe que aquela gestão, qual o caminho que ela está tentando seguir. Então, você tem a tendência maior de aprovar os projetos. Então, assim, eu acho que, Modesto, eu até comentei isso em um outro programa, acho que falta maturidade. Tá? E aí eu não estou falando só da nossa Câmara, não. Falo do meio político. A gente tem visto muita falta de maturidade. Então, às vezes a gente vai para muito lado ideológico e esquece, principalmente no âmbito municipal, dos nossos problemas daqui. Então, assim, eu acho que estamos avançando, a tendência é que a gente tenha cada vez mais político que tenha esse tipo de consciência, mas ainda falta muita maturidade. Agora, você, o presidente da Casa Legislativa, o seu cargo tem uma liturgia. Claro, essa liturgia você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir a própria lei orgânica do município, já deixa muito claro quais são as suas obrigações, o regimento interno da casa, tudo isso tem, né? Agora, você é vereador. Você foi eleito, nós elegemos você para ser vereador. Verdade. Quando nós fomos falar, nós elegemos, o povo friburguense elegeu, né? Porque depois de eleito, não importa quem votou ou não. Você é vereador. Você tem conseguido nesse ano atuar como vereador? Por exemplo, você tem conseguido participar, mesmo que não seja você que esteja indicando, ou seja o autor do projeto, mas trabalhar em projetos, indicações. Como é que tem sido o seu trabalho como vereador? Você, por exemplo, você tem contatos para buscar correr atrás de... Hoje, né, a história das emendas, né? Nós vivemos hoje atrás de emendas estaduais e federais. Como é que tem sido o seu papel como vereador? Esquece a presidência um pouquinho. Muito bem. Não, exatamente, eu fui eleito para ser o vereador, apesar de estar como gestor da casa, né? Até pelo retorno político que você precisa ter, você tem que estar atuando como vereador. A gente não parou, apresentamos diversos projetos, eu sou muito ligado, né, à área de desenvolvimento econômico, a gente tem apresentado algumas legislações nesse sentido, né, para facilitar o empreendedorismo na cidade. Sobre a atuação política, acho que a gente teve uma atuação muito bacana, né, ultimamente, né, nas últimas semanas. A gente tem o nosso IML aqui em Nova Friburgo. E é bom passar por telespectador que quem determina é o Poder Executivo, não tem jeito, seja ele estadual ou municipal. E cabe ao Poder Legislativo buscar, né, tentar buscar a solução junto ao Poder Executivo. E tinha uma conversa que o IML estava correndo o risco de a gente só ter médico com hora marcada. Isso é muito ruim para a cidade. E talvez a necrópsia nem acontecer aqui, tem que acontecer em Teresópolis. Isso era o que circulava, todo mundo sabe que eu sou policial civil, circulava ali no nosso meio. Bem, diante dessa demanda, decidi fazer contato com o chefe de polícia para apresentar a situação para ele e falei pelo telefone, falei dessa dificuldade, expliquei que o nosso ML aqui, além de atender a Nova Friburgo, ele ainda atende mais 9 municípios. Então, seria uma grande perda para a região. A gente depender só de Teresópolis e ter essa distância, né? Consegui fazer esse contato com o chefe de polícia, pedi uma agenda pessoalmente. Lá, fui recebido pelo diretor administrativo, doutor Alexandre Capote, e fui muito bem recebido, né? E apresentei essa demanda, falei da nossa dificuldade, conversa dali, conversa de lá, puxa para aqui, puxa para lá. Falei que para completar o nosso quadro a gente precisava de apenas 3 médicos e 2 auxiliares de necrópsia, resolvia o nosso problema. O André, que é o diretor do PRPTC, né, já tinha me passado essa situação e a gente concluiu a reunião conseguindo essa demanda. Então, assim, fiquei muito feliz com essa conquista, até brinquei com eles lá na Polícia Civil, falei, poxa, eu não posso chegar em Friburgo sem essa demanda atendida. Primeira vez que um policial civil é eleito na cidade, né? Eu, dentro da minha casa, não consegui essa conquista. E aí a gente conseguiu ser atendido, a doutora Andréia também que participou da reunião, conseguiu, nesse novo concurso, acho que foram 70 e poucos médicos, conseguiu enviar 3 para Nova Friburgo. A gente sabe que é uma demanda do estado todo. Eles até brincaram, gente, o tempo inteiro as pessoas chegam aqui pedindo para levar para a sua cidade. Mas a nossa região não podia ficar sem isso, porque além de Friburgo a gente já atende mais 9. Ia ser um grande prejuízo. Então, assim, essa é um tipo de atuação parlamentar que eu gosto muito. Né, que é essa do diálogo, da conversa, de chegar a apresentar a demanda, porque muitas vezes eles, né, um gestor está distante dessa base e não tem a exata noção do que está acontecendo e qual vai ser o prejuízo que aquilo vai acarretar.
Então, muitas vezes o vereador, no papel do Poder Legislativo, apresenta a demanda, explica as dificuldades e consegue conquistar junto ao Poder Executivo. Muita gente acha que, mas ML, é só você conhecer uma família, eu não estou falando nem disso, isso pode acontecer com qualquer família, né? Mas a família tem um ente querido que faleceu e necessita de uma necrópsia, né? Verdade. E você ficar esperando ir para Teresópolis, já está um momento de dor, um momento ruim. Quer dizer, e vamos combinar, né? Nada contra o povo de Teresópolis. Mas Friburgo é polo de uma região. Teresópolis não é polo de nada. Teresópolis está imprensado ali. Você pode dizer que Teresópolis tem alguma influência sobre Subidouro, Guapimirim? Dizem até que atende ali uma parte da Baixada e tal. Esse era o argumento para levar, para lá virar a central. Só que a nossa Baixada tem que necessidade se era virar muito por lá. pequena. Nossa necessidade era muito pequena aqui de médico para resolver um problema que ia se tornar muito grande. Mas a gente tem que avançar muito nisso e aí vai ser um diálogo que a gente até iniciou com a Prefeitura. A gente precisa, dentro do Raul Sertã, um serviço de verificação de um óbito. Que o próprio médico no Raul Sertã faça a verificação desse óbito. Porque muitas vezes não é caso de ML, não é caso de polícia. A pessoa está em casa, infartou, é uma dificuldade que a população encara no dia a dia. E aí, vai para onde? Às vezes, né, o infarto você não é uma doença que você está tendo, que acontece alguma coisa, você não tem um médico que tem te acompanhado, você não consegue se junto ao município. Tem que conduzir o corpo para o IML para fazer uma necrópsia, uma situação de infarto. Isso antigamente se resolvia muito mais simples, né? Isso aí, se acontecer, e era muito mais comum as pessoas morrerem em casa, né? Mas o município pode fazer um setor específico de verificação de óbito. Já tem conversado isso com o secretário. Não tem lógica, né? Se a pessoa teve uma morte motivada violenta, ou suspeita, né? Vai lá, mas se não, só é claro. É um aparato de Estado que você está usando. Infartou, essas doenças que causam morte súbita, né? Algumas, né? É isso. Isso aí é uma grande quantidade. Né? Você usar essa coisa. Mas como é que está isso aí? Você já conversou isso com o prefeito? Conversei com o Gabriel, na verdade conversei com o Gabriel, com o Johnny já até comentei, com o novo secretário de saúde, comentei, e ele falou que é uma intenção dele sim. Agora, você tem alguma ligação com algum deputado, as questões de emendas, você tem ou você não tem ligação com deputado? Eu não tenho ligação com nenhum deputado. Você não tem, assim, não. Qual o deputado que você tem acesso? Eu não tenho nenhum deputado. Já dialoguei com diversos, por exemplo, Chico Machado foi um deputado que a gente chegou a conversar e conseguimos alguns avanços, mas eu ainda assim não tenho um padrinho. Eu falo assim, esse aqui é o deputado que eu mais tenho acesso. Você acha isso fundamental para um vereador? Olha, fundamental não, pode ser que ajude, né? Pode ser que ajude. Eu ainda, assim, não encontrei qual que é o deputado que eu me acerto melhor. Então, mantenho diálogo e sempre tem alguma demanda. Às vezes o deputado tem uma linha, uma determinada linha de um segmento, e a gente vai, através desse deputado, tentar trazer algum benefício para a cidade. Então, por enquanto, eu tenho atuado dessa forma. Eu, como sempre defendi votar nos candidatos da terra, né? Eu acho um absurdo que... por exemplo, eu acho desastroso que nós não tenhamos um deputado estadual. A gente podia ter pelo menos 2 ou 3. Verdade. A gente podia ter um deputado federal, porque tem um lá em Brasília que não representa a gente, né? Achar que Glauber Braga representa Friburgo, ele pode representar aqueles riquinhos Zona Sul, naquela esquerda festiva Zona Sul. Mas não representa a gente. Mas a Friburgo perde uma boa oportunidade de eleger gente daqui. Eu sempre defendi e continuo defendendo. Eu não acho que é fundamental, mas se tiver algum deputado ou outro que traga emenda para cá, também não vou achar ruim, não. Verdade. E quando eu falei da maturidade do meio político, até nesse sentido, da gente conseguir, de repente, juntar forças para conseguir eleger alguém daqui, porque é importantíssimo. A gente ter esse acesso, né, direto no Estado com um deputado que entende dos problemas, que viveu aqui, que entende do dia a dia, onde se sentiu no calo, né, a dor. No calo. Esse caso, por exemplo, que você levou lá, você está sentindo no calo, mas talvez um deputado poderia dar um endosso maior ainda, né? Vive lá, seria um processo até mais fácil, né? Claro, então mas aí nós pecamos, lamentavelmente, pela nossa falta de visão na hora de votar. Infelizmente, vamos combinar, né, que a gente, para deputado, a gente vota mal pra cá. Vou te contar uma coisa, eu não sei porquê, parece que a gente adora não fazer o deputado da terra, né? Mas cada um pensa do seu jeito, depois pagamos o pato. Você, representante do Poder Legislativo, Marcos, a minha experiência permite afirmar que o poder, como eu sempre falo, eu considero que o Poder Legislativo e o Executivo, eles são tão importantes, um não é mais importante que o outro.
porque um atrapalha a vida do outro ou uma facilita a vida do outro. O Poder Judiciário já é um pouco mais distante, apesar de ser fundamental. Sim. Apesar que o Poder Judiciário hoje, pelo menos se a gente pensar em nível de Brasília, né, em nível de STF, eu estou dando nome aos bois, é para mim um desastre nacional. Para mim não representam nada, mas o Poder Judiciário no município, a gente sabe que faz um trabalho dele, tem que fazer. Mas o Legislativo e o Executivo são um trabalho muito próximo, né? Você lida com outro representante do outro poder, que é o prefeito Johnny Maico. Como tem sido a sua relação com o Johnny Maico? A relação com o Johnny é muito boa, né? Acho que desde o início do mandato, assim, tanto é que com 3, 4 meses de mandato, quando o Marcinho largou a liderança de governo, eu fui convidado para assumir a liderança. Naquele momento não aceitei, não achava que ainda era capaz daquilo, de exercer aquela função, ainda estava aprendendo os trâmites da Câmara, e você ser líder de governo é uma grande responsabilidade, né? Você tem que estar muito alinhado com o governo, entendendo de todo o funcionamento do Poder Executivo e também do funcionamento dentro da Casa Legislativa. Então eu não tinha amplo domínio disso ainda, eu queria estudar mais um pouco, entender melhor, não aceitei. Mas isso já demonstrou que a gente tinha uma boa relação, né? É uma relação muito respeitosa, a gente conversa sobre diversos temas, né? O Johnny eu ligo para o Johnny, a gente se fala bastante, mas de independência. Cabe o Legislativo também manter essa independência, porque a gente controla diversos atos do Poder Executivo, né? Não só do prefeito Johnny, como dos secretários, né? Vira e mexe, a gente tem convocação de secretário, convite, para que ele esclareça algum ponto que a Casa Legislativa entenda que não correu da melhor maneira ou que não entendeu da maneira correta. Então, assim, eu acho que hoje, até pelos avanços que a gente tem conseguido no município, é fruto da boa parceria, né, do respeito e do diálogo do Poder Executivo com o Poder Legislativo. A própria oposição, se você me permite... Fala, fica à vontade. A oposição, assim, lógico que tem oposição barulhenta, que briga, que não sei o quê, mas se você olhar as votações, aqueles principais projetos que foram enviados pelo Poder Executivo, ela tem votado favorável. Ela não tem criado grande impedimento. Ou seja, tem sido mais retórica do que ação, sim, né? Sim, olhar a votação, eles não têm criado grandes embaraços. Então, isso também é bacana a gente trazer aqui para o programa, né? Eu acho interessante, você estava falando, eu estou falando, eu não acompanho para e passo a TV Câmara, porque, vamos combinar, né? Eu sei que o trabalho legislativo exige isso, né? Mas você ficar 2, 3 horas à frente de uma... Quando eu era na TV Zoom, eu comparava TV de ofício, né? Uhum. Tinha dia que dava vontade, às vezes, tinha sessões melhores, tem sessões que são agradáveis de se ver. Sim. Outros de leitura longa, né? Mas outras são chatas, né? Mas é assim mesmo. Sim, faz parte do trabalho. Faz parte do jogo, né? Você gosta de ver futebol, tem jogo que você gosta de ver, tem outro que não dá vontade de ver, né? Do Botafogo eu gosto de todos, mesmo quando eu estou sofrendo. Então você está sofrendo bastante ultimamente, né? Eu sou botafoguense, todo mundo sabe, mas eu não tenho paciência de assistir. Em verdade, eu não tenho visto mais futebol. O Botafogo, mesmo naquele ano passado, quando estava ganhando tudo, eu não assisti uma partida. Brinquei com você que eu não gosto de futebol, né? Eu só gosto de Botafogo. Você só gosta de Botafogo, né? Eu fui mal acostumado, eu vi grandes jogadores, e aí hoje eu não tenho paciência para ver perna de pau que acho que vale R$1 bilhão, não. Mas enfim, gosto é gosto, né? É uma paixão nacional, mas hoje eu prefiro vôlei. Hoje o meu esporte mais é ver o vôlei, né? Até porque minha esposa também gosta, então o jogo é agradável. Ela é mais chata que eu. Tem dia que eu falo assim, a Superliga, por exemplo, os jogos começam às 6, sábado, amanhã começa sábado, 4h30. Se deixar ela aqui até meia-noite, ela aluga a televisão, se eu quiser, tem que ir para outro quarto assistir. Bacana. Mas ela é assim, mas como diz o outro, né? Agora você, vamos avaliar o seguinte, eu sei que para você, como vereador, você tem demandas. Normalmente, o município tem atendido demandas que se apresentam? A quantidade de demandas é muito grande, assim, é uma enormidade. E toda demanda que eu recebo, Modesto, eu encaminho à prefeitura. Até porque muita gente acha que o presidente da Câmara pode tudo, né? Acho que, né, pelo fato de ser presidente, que você vai ser ouvido. Então, naturalmente, a demanda já aumenta. Né? Se o presidente pedir, vai... Se ele não resolver, ninguém resolve. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Confesso, assim, que
nos últimos anos aumentou o número de demandas atendidas. Mas a gente caminha a média de 300, 400 ofícios durante um ano. Então, assim, é uma quantidade muito grande. Eu brincava no início do mandato de 300, aí uns 40 eram atendidos, 50. Agora aumentou um pouco a quantidade. Acho que o próprio amadurecimento do Johnny, né, e da equipe dele, de saber como gerir, assim como eu, o Johnny também foi um prefeito, né? Com um mandato de vereador, já virou prefeito. Ele era um neófito total quando ele entrou lá. Chega dentro daquela máquina, daquele mundo que é uma loucura. Então, acho que também dos últimos anos, né, dos dois anos para cá, ele assimilou melhorou a gestão e aí conseguiu atender mais as demandas. Mas, ó, gente, não dá para atender tudo não, é uma loucura. Isso aí não adianta, sem qualquer coisa. Na nossa família mesmo, né? Vamos pensar bem na nossa casa. Verdade. Por mais que você tenha a condição financeira, né? Mas não dá para tudo, né? E Modesto, isso foi uma coisa que me fez muito mal no início do mandato. Porque você, quando entra com aquele gás e acha que você vai resolver o mundo e tem a ideia de que o vereador vai pegar o telefone e vai ligar para o secretário e o secretário vai atender boa parte dos seus pedidos. Quando você encara a realidade e vê que o secretário também, coitado, não tem condições estruturais de atender, então aquilo vai gerando uma frustração em você e nas pessoas que te pedem. Fala assim, não, o Max agora vai entrar, pô, o Max eu conheço, o Max eu tenho certeza que ele... Você peda 90. Ele vai conseguir. E quando você começa a não conseguir algumas demandas para aquelas pessoas que acreditaram em você, aquilo no início foi muito ruim. Aí eu aprendi a administrar, aprendi também a me comunicar melhor com o eleitor, passar a realidade para ele, e aí o próprio mandato ficou mais leve também, que no início foi pesado. Isso aí, você está falando alguma coisa. Você hoje tem um trabalho que te consome bastante, né? Como é que você tem andado com as pessoas? Você tem um eleitorado seu, eu sei que você tem hoje lá na Chácara do Paraíso, né? É um bairro. Como é que você... Assim, eu não sou considerado um vereador de bairro, mas pelo fato de ser da Chácara, as maiores demandas, a quantidade de demandas... Eu sei que você não é um vereador de bairro, sua votação mostra isso. Mas você, como é que você ainda consegue andar na rua, tem tempo para isso? Tem que ter, né? Modesto, minha vida assim, é uma grande correria. Eu ainda estou na Polícia Civil. Você ainda trabalha, né? Eu trabalho na Polícia todo dia, né? Chego lá por volta das 7h30, 1h30 eu estou saindo, ainda fico num horário de sobreaviso, porque eu sou o único agente de inteligência da DEAN, eu estou lotado na delegacia da mulher. Você está na DEAN agora? Isso. E então, olha assim, que lá não falta serviço, hein? Então assim, qualquer diligência que tenha acontecido da parte de inteligência, às vezes eu tenho que voltar rapidamente, saio, almoço muito rápido, corro para a Câmara, começo minhas agendas. Então, assim, eu tento revezar agendas internas e agendas externas. Por exemplo, hoje a gente está fazendo essa agenda externa aqui, estou gravando. Daqui a pouco eu vou sair daqui e estou indo lá para Nova Suíça. Quando der 4 horas, eu já começo as minhas agendas internas lá. O vereador ele tem que estar na rua, ele tem que estar conversando com a população, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo, tem que ter essa proximidade. Naturalmente, a gente já é o político mais próximo da população, mas para ser mais próximo tem que estar andando na rua, senão o mandato não funciona. Bem, você tem mais aí, pouco mais de 10 meses no cargo ainda de presidente, de vereador, claro. Sim. Você tem algo que você, na condição de presidente, você ainda quer ver, se até o final do mandato, você tem aspirações nesses 10 meses de conseguir ainda, tem aquelas coisas que você está perseguindo? Você, por exemplo, você falou da licitação aí, da alocação dos veículos vereadores, mas tem mais algum sonho seu que você acha plausível de tornar realidade nesses pouco mais de 10 meses que falta do seu mandato? Tem sim, de prioridade. Inclusive, como vereador mesmo, certo. Ou como presidente? Da presidência. Concluir a licitação dos veículos, concluir a licitação da Rádio Câmara, a gente conseguir a cessão da Prefeitura do espaço da Câmara, que também já está encerrando, e aí a gente poder fazer grandes reformas ali, até algumas reformas estruturais. A gente pretende startar isso aí já para o próximo presidente, para ele já receber isso como presente. Então, assim, acho que seria concluir o nosso processo de digitalização e fechar o ano aí na avaliação da transparência, a Câmara em primeiro lugar aí no Brasil, que é um desejo que a gente tem. Então, na presidência, acho que esses são os principais focos. Né? Como vereador, eu tenho algumas legislações que estão tramitando, uma legislação que eu acho importante, acho que o Johnny não vai ficar muito feliz com ela, mas eu acho que ela é importante para a população, com relação aos... o que acontece hoje na Prefeitura? Você tem um débito na Prefeitura, vai lá renegociar,
e às vezes entram nessa renegociação débitos que já estão prescritos, ou seja, que você já não tem mais aquela obrigação de pagar. São débitos prescritos. E a prefeitura às vezes acaba cobrando esse débito de você. Isso acontece sim. Eu mesmo, é um fato pessoal nosso lá, que eu achei estranho, mas está. Exato. Então eu estou criando a legislação para que isso seja, que isso não ocorra, né? Que a prefeitura não possa mais cobrar esses débitos. Então eu acho que é uma legislação que a gente vai deixar bacana. Uma outra situação para o empresariado, às vezes você faz uma pequena alteração no seu alvará, no seu CNPJ, e você, quando vai sair o novo alvará, essa alteração você tem que pagar um novo alvará. Então, não acho justo. Você está fazendo uma pequena alteração, vai ter que pagar aquele valor de novo. Então, a gente vai reduzir essa taxa para cerca de 20% a 30%. Então, é um avanço bacana. Foi uma demanda que eu recebi do empresariado. Com relação ao nosso movimento cervejeiro, tive uma reunião essa semana, né? Inclusive a Cianf participou e a gente está marcando uma reunião já com o prefeito Johnny Maico, que a gente quer mais alguns incentivos para esse setor, que eu acho que é importantíssimo. Então, em linhas gerais, são atuações aí que a gente pretende concluir no final desse mandato. Bem, nós estamos chegando nos últimos 10 minutos, agora vamos falar um pouquinho. Nós estamos em ano eleitoral, né? Bem, Ano eleitoral E ano eleitoral no município sempre ferve, né? Eu lido com política diretamente de uns 20 anos para cá, através do programa, né? Mas uns 20 anos antes, onde estava Heródoto, eu estava envolvido em política, né? E se você imaginar eu em campanha eleitoral, eu fiz de tudo. eu imagino que os vereadores Até ser preso por causa de briga em dia de eleição já fui, né? Eu imagino que os vereadores devem ficar te ligando para pedir consultoria, pedir... Sempre tem pessoas que pedem, né? Eu mesmo faço, digamos, avaliações. E ano passado eu fiz 2, e agora tem marcado mais uma só. Eu tenho um grupo de empresários que me pagam para fazer a avaliação de pesquisa qualitativa. Desde 2008 eu faço esse trabalho. É muito interessante, que você sabe, não é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa, de tendência, né? Entendi. Claro, os empresários me pagam para isso porque eles querem saber. Eu tenho experiência na coisa e eles querem saber para onde. E eu converso com gente de tudo quanto é lado, né? Mas vamos falar das próximas eleições, que nós estamos pertinho, há pouco mais de 7 meses dela, né? Inicialmente, você pretende ter seu nome nas urnas novamente? Sim. Pretende? A princípio, sim. E seria pelo mesmo cargo, ou você sonha às vezes ser candidato a vice, a prefeito? Essa foi uma discussão que teve, meu nome foi levantado em algumas situações de vice, mas não é o que eu quero. Eu quero uma reeleição de vereador, eu acho que ainda tenho... E, Modesto, eu vou falar para você, talvez eu me arrependa do que eu vou falar, mas vou falar porque o meu coração está mandando. E eu acho que para vereador é o meu último mandato que eu tento. Eu quero uma reeleição de vereador, mas eu não me vejo em 3 mandatos de vereador. Acho que assim, o que eu tinha para fazer, a gente já fez boa parte agora, ainda tem algumas coisas para frente que a gente quer realizar, mas eu não me vejo num 3º mandato de vereador. Ou a gente depois ia pensar em outros voos, ou encerrar a carreira política, pelo menos colocando o nome de frente à disposição. Então, assim, hoje eu acho que o meu momento é de uma reeleição de vereador. A gente, na última eleição, teve uma fórmula da eleição, a regra da eleição, que permitiu a minha entrada, com 539 votos. Se a gente pegasse a minha última votação com a regra atual, eu não estaria eleito. Nosso partido não teria feito voto suficiente. Então, assim, sou muito satisfeito com a minha votação, 539, assim, até pelo que eu representava ali naquele momento, pela quantidade de pessoas que eu conhecia. Acho que foi uma votação muito bacana, pela estrutura que eu tinha de campanha. Mas acho que agora é a minha grande chance de aumentar essa votação. E na política, o político ele é analisado pela quantidade de votos que ele tem. Claro, o seu cacife. É isso. Então acho que essa é a grande chance que eu tenho. Não sei se você gosta de jogar pôquer, né? Gosto. Pois é, o pôquer é assim, né? Você vale pelo jogo que você está com ele na mão, né? Isso. Tem dinheiro para apostar também, né? Exato. Então, assim, eu acho que é uma chance que eu tenho de aumentar a minha votação. Se eu fosse, por exemplo, o vice do Johnny, mal ou bem, a votação é do prefeito. As pessoas assimilam aquela votação final ao prefeito. Sempre. Então, eu acho que é importante, primeiro, para ganhar mais bagagem, ganhar mais casca, que a gente ganha todo dia, as pancadas que a gente toma na sua vida, na vida pública, a gente
vai ganhando casca. Acho que mais um mandato de vereador vai me preparar para outros voos. Você foi eleito pelo Avante, você continuou no Avante? Continuo no Avante. Mas você pretende continuar no Avante? Porque se pretende, ótimo. Se não pretende, a janela está Está chegando, né? tá chegando. Recebi convites de outros partidos. Não vou dizer que está finalizado ainda o processo, mas existe uma possibilidade de ir para outro partido, sim. Mas você não tem o nome ainda. Ou tem e não pode? Tenho, não posso falar. Ah, bem. O que se fala boca pequena na cidade, né? Tem que te provocar, o jornalista tem que fazer isso, é que você não só poderia ir por um outro partido, poderia, né? Não está dizendo que você vai, mas inclusive teria um grupo de outras pessoas que queriam te acompanhar. Isso procede ou é? Procede. A gente né, hoje eu sou presidente do Avante, um partido que eu tenho muito carinho. Foi um partido muito organizado, a gente aprendeu demais ali dentro do partido. Mas existem conjecturas, né, a nível de diretório estadual, são coisas, né, dentro da política, que podem deixar uma situação não tão confortável para a gente como diretório municipal. Essas coisas se confirmando, a gente talvez ocorra essa mudança. Mas, então a gente começou a montar um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas que pretendem, né, ser candidato a vereador. Então, se a gente, por acaso, fizer a mudança de partido, esse grupo também vai migrar. Agora, esse partido que você pretende ir, você hoje tem uma ligação forte com o prefeito. Sim. O prefeito Johnny Marcos não esconde ninguém que hoje ele é pré-candidato. Sim. Você pretende, se for candidato a vereador, não sendo, você pretende apoiar o prefeito Johnny Marcos? Não, eu vou apoiar o prefeito Johnny Marcos. Isso aí, assim, ou seja, estará com ele? Sim. Pelo caminho que a gente construiu, por tudo que a gente foi fazendo junto. E aí na política existe uma coisa também que você tem que ter a palavra. Isso. Eu prometi esse apoio a ele e sem dúvida a gente vai caminhar junto. Você sabe que tem algo muito estranho, né? Eu acompanho política de Friburgo desde 82, né? E de 82 a 2000 fui trabalhando direto em campanhas eleitorais. Depois que eu vim para a TV, eu saí desse tipo, porque não convém, né? Eu apresentar um programa falando com um político e ter bandeira política. Então eu tenho minhas opções pessoais. Claro, essas eu tenho, continuo pensando. Eu não peço voto para ninguém, mas se as pessoas vêm e me perguntam sobre determinados candidatos, se eu acho que são bons, eu passo, esse eu confio. Quando eu acho que não são bons, eu falo assim, eu prefiro não comentar, né? Que todo mundo já sabe o que significa, né? Mas a gente está vendo aí, eu, por exemplo, da eleição passada, nessa época do ano, em fevereiro, eu já tinha conversado com, acho que 8 pré-candidatos. Esse ano está um marasmo tremendo. A gente ouve falar aí em nomes até meio estranhos, né? Zé Alexandre de Almeida, que sumiu daqui, agora apareceu aí como um cometa. Fala-se, né? O Anderson Nogueira fala sempre que é o candidato. Há quem diga que outros nomes apareçam, mas que eu ouço, a Mayra Feliz falou, onde você está sentado, que ela pretendia ser candidato. Não sei como é que vão resolver esse imbróglio entre eles aí, entre ela e Zé Alexandre de Almeida. Mas o Sérgio, né? O Sérgio também é um nome falado. Fala que Sérgio, por sinal, ele sabe que ele me deve uma. Pisou na bola feio comigo com a TV Zoom. Então esse, sinceramente, espero que não seja não, mas se for o desejo dele, que seja feliz. Agora, você sabe que tem uma síndrome na presidência da Câmara, né? Sim. Presidente de Câmara, às vezes a história mostra que não conseguem se reeleger. Como é que você vai lidar com essa síndrome? Vamos tentar derrubá-la, né? Realmente a presidência da Câmara, assim, ela consome muito do seu tempo, né? Você tem um compromisso com toda aquela parte administrativa, você se compromete com o vereador, né, de dar a melhor estrutura, e a gente conversa diariamente. Eu recebo 4, 5, 6 ligações de vereadores, né, durante o dia, tentando atender as demandas, dar estrutura de trabalho para eles. Então você tem que... tem uma coisa que eu sou muito organizado. Você só tem 1 minuto agora para terminar, hein? Tá. Eu gosto de tudo muito, muito planejado. Então, assim, eu separo dias e horários na semana para fazer o meu trabalho de vereador e para fazer o meu trabalho de presidente. Então, espero que isso consiga me ajudar na eleição. É porque alguns deles que foram presidente da Câmara reclamaram comigo que a Câmara consumiu tanto que eles não fizeram campanha. E se não fizer campanha, o vereador tem que botar o pé na estrada.
Verdade. Mesmo em época digital, mesmo você tendo apoio do Caio, mas sabe que precisa disso. E o vereador Senão- mais senão- ainda, né? Hã? O vereador mais Claro, ainda, que é o voto é um de voto muito proximidade. pessoal, É. é um voto normalmente de decisão de última hora. Caio, obrigado por você ter vindo aqui, tá? Eu te agradeço, Max. Esse ano eu não vou poder fazer muitas entrevistas com vereadores, já a legislação eleitoral vai impedir, né? Então os 12 certamente não estarão. Lá no depois de outubro, se Deus assim permitir, eu vou conversar com os eleitos, né? Isso aí. Aí faz aquela batelada, né? Eu converso com um monte de uma vez. Vamos ver o destino que sabe. Telinha para sua despedida, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a participação no programa, a terceira participação. Fico muito feliz, que eu sempre falo com o Modesto, né? Que é uma pessoa que entende de política. Lembro a primeira conversa que a gente teve, né? Falando sobre ideias, né? De gestão, e a gente tinha ideias muito parecidas, além do Botafogo. E então, assim, para mim aqui é sempre um prazer. E eu sei que a cena política assiste muito seu programa e a população. A gente recebe esse feedback depois. Então, quero deixar um abraço para a população, deixar o convite aqui, participar das nossas sessões terças e quintas, a partir das 18 horas. A gente percebeu um aumento, né, com esse trabalho junto à imprensa, a gente percebeu um aumento da participação popular e o vereador adora chegar lá em plenário e ver toda aquela assistência cheia. O vereador, no fundo, é como se fosse um ator, né? É. Você gosta de ir para o teatro. Falar nisso aí, ó, minha gente, dia 29 de fevereiro, a promessa na reinauguração do Teatro Rangel Ventura. Tivemos aqui há pouco tempo, agora cerca de 2 meses, 1 mês e pouco, com o Eduardo, o grande Samuel Antônio Santos, e na época nós falávamos que seria bom que fosse no teatro a reinauguração com a peça A Promessa, essa grande peça aí da companhia da Jane Airão. Que ótimo! Se Deus quiser, eu estarei lá, tá bom? Obrigado, Marcos, por ter vindo. E a vocês que estão do outro lado da telinha, meu cordial boa noite, um beijo no coração de todos.